pessoal, a gente está começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev e hoje eu estou recebendo a Gessimária, que é especialista em aleitamento materno, e a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos, gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar aqui, fiquei muito contente pelo convite e ainda mais para falar desse tema que é de extrema importância. E vocês sabiam aí de casa que esse mês de agosto é dedicado à conscientização do aleitamento materno? E eu já queria te perguntando sobre isso. Você acha importante a gente ter um mês dedicado a essa causa? É muito bacana, né, a gente ter esse mês, o agosto, específico para o aleitamento, já que a gente precisa conscientizar as pessoas da importância que é o aleitamento, né? Certo. Porque muitas mães, elas passam por esse processo que tem dificuldades, né? Exige muita paciência, muita persistência, então a gente precisa incentivar e conscientizar elas da importância do aleitamento. E como é que funciona essa dinâmica da produção de leite materno? Bom, quando a mãe amamenta, a própria sucção do bebê, né, do recém-nascido ali no seio, ele faz o estímulo da produção da prolactina, que é um hormônio responsável pela produção do leite materno. Então a mãe consegue produzir. E também na sucção, o bebê estimula a ocitocina, que é um hormônio também. Ele vai ser responsável pela função da neurotransmissão. Então, o organismo entende que ele precisa mandar aquele leite. Certo. Então, a prolactina, ela produz e a ocitocina, ela manda aquele leite para o bebê. Quando ele fazer a sucção, ele vai conseguir ser amamentado. E a gente sabe, existem relatos de mães que mesmo antes do neném nascer, já sentem o peito encher de leite, né? E tem aquele começa a vazar. Por que isso acontece se não houve essa questão da sucção? Isso é comum, é um processo hormonal que acontece, né? O nosso organismo, ele vai se preparando ao longo da gestação para produzir, né, esse leite, esse alimento para o bebê. Então, algumas mães, por esse processo hormonal, elas acabam produzindo, mas o que vai gerar grande quantidade, o que vai fazer aquela mãe ter uma grande quantidade de leite, vai ser o estímulo do bebê na sucção. E a partir de quanto tempo depois que o bebê nasce, ele já pode mamar? O bebê já pode ir diretamente no peito, na primeira hora de vida, né? Após o nascimento, ele é recepcionado, tem o contato ali pele a pele com a mãe, né? Para criar todo esse vínculo, e em seguida ele já vai ali para o seio materno, para já estar mamando. E a gente falou de um tempo mínimo, e qual que é um tempo bom, assim, para amamentar o bebê? O bebê, após o nascimento, ele já está liberado para ir para o seio materno. Né? Então, ele vai receber essa avaliação médica, né, do pediatra, no qual recepcionou, e já vai ser encaminhado logo em seguida. E quanto tempo deve durar essa amamentação? O ideal é que a mamada ela dure em torno de 20 minutos. Tá? Mas como o seio ele é de livre demanda, então se o bebê aceitar mais que esse período, a mãe pode deixar o bebê ali no peito até ele se sentir satisfeito. Então ele pode mamar com frequência, não tem problema nenhum ele mamar demais, por exemplo? Não. Ao contrário, o recém-nascido ele procura por diversas vezes o peito. Porque nesse primeiro momento, o leite ele tem uma absorção mais rápida, né? Então, o bebê, por isso que ele procura tantas vezes. Então, Entendi. Pode ofertar o peito quantas vezes julgar necessário. Porque a gente ouve falar que muitas vezes as mães têm esse medo porque acham que o leite não está dando conta de suprir a necessidade do bebê e por isso ele mama muitas vezes. Isso realmente existe? Acontece? Algumas mães, elas apresentam uma produção menor de leite, né? Mas a gente hoje tem métodos para utilizar para auxiliar essa mãe que essa produção possa aumentar. Mas o bebê, ele vai estimular com a sucção, ele vai aumentar essa produção da mãe e ele vai conseguir se sentir satisfeito. Se porventura esse bebê a gente percebe que após a mamada ele ainda não está satisfeito, ele vai apresentar choro, ele vai ficar um bebê mais irritado, então aí seria por uma baixa produção, mas não por algo que a mãe deixe de fazer. E quais seriam esses métodos que a senhora citou? A gente pode estimular com a própria sucção do bebê, estimular com ingesta hídrica, né? Então a mãe fazer tomar bastante água, fazer uma boa alimentação. Existem alguns medicamentos, tá, que são indicados com prescrição médica, né, indicação médica, para também ser utilizado
para ajudar nessa produção de leite. Entendi. E é normal sentir dor na hora de amamentar? O início da amamentação, ele pode ser um pouquinho mais dificultoso para algumas mães. Então, pode sim ser que a mãe sinta um pouco de desconforto, mas sentir dor durante o ato da amamentação completo é porque tem algo incorreto. Entendi. Seja a pega do bebê, a forma que ele está sugando. Então, a gente precisa abordar essa mãe, né, ver o que está acontecendo para poder estar corrigindo. Porque a amamentação ela tem que se tornar prazerosa e não dolorosa. Sim. E existe uma forma correta de ensinar essas mães de uma forma prática? Como saber se essa pega está certa ou não? Sim, existe. Hoje, inclusive, as mães, antes da saída, né, da Santa Casa, na maternidade, elas recebem essas orientações. Então, a mãe precisa saber como que ela pode estar posicionando o bebê dela, porque às vezes ela não tem essa orientação. Então, ela acaba posicionando o bebê de forma errada. Isso, exatamente. Posiciona ele incorreto e acredita que o bebê está sugando. E aí, essa pega incorreta pode também estar interferindo no aleitamento. Entendi. E a mãe, ela pode amamentar estando com alguma enfermidade? Ou uma gripe ou algum outro tipo de doença? Sim, hoje a gente tem, na verdade, algumas doenças, né, que contraindicam a amamentação, mas no caso de resfriados, a mãe pode amamentar normalmente. No caso da herpes, quando a mãe apresenta lesões na mama, então a gente orienta por aquele período suspender a amamentação, e no caso da catapora também, se tiver lesões. Entendi. Já tem algumas doenças, né, como mães soropositivas, que é contraindicado, e também por um momento, se a mãe fez uso de drogas ilícitas durante a gestação ou no período do pós-parto, durante o período de amamentação, também suspende. Em relação às bombinhas de leite, a gente tem aquela manual, né, e tem aquelas que são automáticas. Quais são essas indicações para usar? Pode ser usado? Pode. Até quando a mãe ela tem uma alta produção, percebe que aquela mama está muito cheia, que o bebê não está conseguindo esvaziar por completo essa mama, ela pode estar utilizando. Porém, ela precisa de uma orientação, precisa de um suporte para ela acabar não se machucando ali durante esse procedimento. Existem casos que o próprio bebê rejeita o peito da mãe? Sim, tem alguns bebês que têm a dificuldade, né? E aí, nesses casos, a maioria das vezes é pelo formato da mama da mãe. Então, às vezes, a mãe tem um bico um pouco mais difícil para o bebê estar conseguindo ser amamentado e acaba atrapalhando esse processo. Então, por isso, tem alguns bebês que a mãe não consegue amamentar. Mas é algo que a gente consegue trabalhar, é algo que a gente consegue estimular, e aí reforçando, né, que precisa da paciência, mas será possível. E existem métodos que essa mãe pode fazer, que está esperando o bebê ainda, para facilitar na amamentação na hora que o bebê chegar? Sim, a mãe, ela pode, não seria necessário ela fazer uso de nenhum medicamento pensando na amamentação. Certo. O que a mãe pode fazer é ter uma alimentação saudável durante a gestação, fazer uma boa ingesta de líquidos, tudo isso para estimular. E aí, quando o bebê nascer, ela ter essa paciência aí para a gente conseguir auxiliá-la nesse momento. Certo. Em relação aos seios, ela pode fazer algum tipo de higiene diferente? Muita gente fala que pode colocar no sol, que ajuda a fortalecer o seio. Isso funciona mesmo? Não necessariamente seria obrigatório, mas a mãe pode sim fazer um banho de sol na mama ali para ajudar ela, né? Não precisa passar pomadas na auréola ou no bico do peito, tá? Isso não é obrigatório, mas ela pode deixar as mamas hidratadas e tomar o banho de sol sim nas mamas. Certo. E essa mãe, ela pode tomar algum medicamento amamentando ou tem alguma contraindicação? A mãe pode fazer uso de medicamentos, tá? Lembrando que, como a gente tem aí inúmeros medicamentos, sempre o indicado é ter uma avaliação médica, fazer uso de medicamentos que realmente o médico tenha prescrito para ela fazer, tá? Não fazer uso da automedicação, né? Isso, exatamente. Porém, hoje, assim, contraindicado seria medicamentos quimioterápicos. Entendi. E assim, a gente falou sobre alimentação. Qual seria a alimentação ideal que ajuda essa mãe na produção do leite? A mãe fazer uso, consumir, né, bastante legumes,
verduras, uma alimentação, um básico mesmo, né? Consumir carboidratos de uma quantidade correta, bastante proteínas. Ela pode continuar ali com a sua alimentação normalmente, mas evitar muito alimento gordurosos, muito embutidos. Isso tudo ajuda muito nesse processo. E a gente ouve falar que o bebê ele tem muita cólica logo ao nascer, né? Os alimentos que a mãe consome, eles podem interferir? Sim, alguns alimentos interferem. A cólica no bebê, ela pode variar ali após os 10 dias de vida para ela iniciar, tá? Sim. E aí a mãe vai conseguir observar. Tem alguns alimentos que realmente causam a cólica, como refrigerante, né? Consumo excessivo do chocolate. A gente orienta a mãe nesse puerpério também tentar uma alimentação aí mais saudável. Certo. E a atividade física, ela ajuda? Ela estimula ou... Sim, é ótimo e a gente indica para essas mães, né, manter uma vida ativa, fazer uma caminhada. Em casos de mães que praticam esportes com carga, né, com peso, aí a gente orienta para o obstetra estar liberando para estar realizando. Entendi. Mas é legal que essa mãe faça alguma atividade física. E a gente fala muito sobre amamentação, mas o bebê logo começa a consumir alimentos, né? A partir de quando que eu posso introduzir água, sucos e frutas na alimentação do bebê? Essa é uma indicação, né, com o pediatra, porém na maioria das vezes, né, após 6 meses de vida que o bebê pode estar fazendo uso. Antes desse período, o leite materno ele é totalmente suficiente, supre todas as necessidades do recém-nascido. Tá joia. A gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no Viver Bem, mas você não sai daí não que a gente já volta. Oi pessoal, a gente está de volta com Viver Bem e nessa semana a gente está falando sobre o aleitamento materno. Então, estamos recebendo a enfermeira obstétrica Gessimária. Bem-vinda de novo, viu? Muito obrigada. No primeiro bloco, a gente falou sobre a alimentação da mãe, sobre essa rotina para ela conseguir produzir o leite de forma correta, né? E da forma indicada. E agora eu já pergunto para ela, Gessimária, fala pra gente, essa mãe, ela pode amamentar estando grávida? Sim, a mãe, no caso dela engravidar, né, e tá com um bebezinho aí pequeno de colo e precisar, ela pode, não tem nenhuma contraindicação, ela pode amamentar normalmente. Certo. E a partir de qual mês esse bebê ele pode deixar de ser amamentado? O ideal é que a mãe faça o aleitamento exclusivo até 6 meses e, se ela sentir o desejo de continuar amamentando, até 2 anos de idade. Certo. E essa mãe ela deve seguir um horário rígido para controlar a amamentação? Ou você indicaria livre demanda para uma mãe que consegue ficar sempre à disposição do seu bebê? A nossa orientação é o seio materno de livre demanda, né? Então a mãe pode ofertar diversas vezes ao dia, conforme for a necessidade do seu filho, né? Então ela não precisa seguir um horário rígido. No início, logo após o nascimento, o recém-nascido a gente fala que ele é até um reloginho. Ele mesmo tem esse tempo. Essa necessidade. Exato. Então, a cada 3 horas, esse bebê acaba já despertando e ele mesmo vem procurando o seio. O que a gente orienta para algumas mães são em casos de alguns bebês que eles são mais preguiçosos nesses primeiros dias. Gostam de dormir mais. Isso, que é só um colinho. Então a gente orienta a mãe para fazer um estímulo, tentar despertar um pouquinho para esse bebê não ficar um longo período, tá? Mas a mãe não precisa se apegar com o relógio. Ela pode deixar a amamentação acontecer de livre demanda. Certo. E quais são os problemas mais comuns que essas mães relatam? A dificuldade da amamentação, porque nem sempre a mãe ela consegue amamentar logo ali após o parto, na saída da maternidade às vezes ainda está com um pouco de dificuldade, ou até mesmo ela consegue chegar em casa por não ter um auxílio, a falta da rede de apoio acaba também se tornando um pouco dificultoso. Entendi. E existem problemas físicos? Por exemplo, rachadura dos mamilos, alguma coisa assim, o que ela pode fazer para melhorar isso? No caso, quando a mãe percebe que a amamentação está sendo dolorosa, que não está sendo um momento prazeroso, ela já precisa procurar esse auxílio, né? Uma rede de apoio, seja familiar, seja na unidade básica de saúde. Oriento as mães
que procurem a unidade básica no caso de dificuldade, né? Quando acontece esse processo da fissura, a gente pode estar hidratando a própria mama com o leite mesmo materno, e existem pomadas também que a gente pode estar utilizando para auxiliar nesse processo de cicatrização. Certo. E além da questão emocional, qual que é a importância daquele contato pele a pele com o bebê nesse momento da amamentação? O contato pele a pele, ele é assim de extrema importância, até mesmo desde o primeiro momento. O motivo do contato pele a pele até ser primeiro com a mãe é por criar esse vínculo. Então o bebê ele tem um vínculo bom com aquela mãe, o bebê se sente seguro, se sente protegido, acolhido, ajuda na temperatura desse bebê. Então a gente até tem relatos que falam, né? O meu bebê estava chorando, a mãe pegou, passou. Então é justamente isso, é a proteção, é sentir ali o colo materno. E falando em leite materno, quais as vantagens desse leite em relação aos outros que a gente encontra? Quando a mãe, ela amamenta o seu bebê, ela está transmitindo anticorpos, né? Ela está ali passando para o seu bebê através do leite materno. Certo. Então isso auxilia muito o bebê para uma imunidade melhor, diferente de fórmulas que a mãe não vai conseguir estar passando esses anticorpos. Entendi. E essas fórmulas, elas precisam de indicação médica, né? Do pediatra do bebê, né? Isso. Hoje a mãe pode estar amamentando diretamente ao seio, ela pode estar retirando esse leite e ofertando de uma outra forma. Então a fórmula, ela pode ser assim utilizada em último caso, se realmente houver a necessidade. A gente ouve muito falar, a gente até comentou sobre isso no primeiro bloco, sobre a questão do leite materno ser suficiente ou não ao bebê. E a gente ouve muito falar que, o meu leite é fraco, ou então, o seu bebê tá ficando maiorzinho, gordinho, porque seu leite é forte. Existe essa questão de leite fraco ou leite forte? Não, isso é um mito. Toda mãe que tem a produção de leite, o leite dela é suficiente, possui vitaminas, minerais, proteínas, tudo que é suficiente para o seu bebê. Então não existe o leite fraco. Algumas mães têm o pensamento que a coloração desse leite, então aquele leite mais amarelado, ele é mais forte. A coloração do leite, ela pode até estar mudando de fato com a alimentação, então não significa que aquele leite amarelo ou que é branco, ele é mais forte, tá? Certo. Todos os leites são ideais. E os bebês, eles têm maior incidência de doenças quando não são amamentados? Sim, uma grande parte. Porque, como a gente falou, né, que a mãe passa esses anticorpos para o bebê que ele não tem um aleitamento materno ali, né, no seio, ele acaba não tendo essa imunidade. Então, Entendi. ele acaba ficando mais doente. Tá. E existem orientações para a mãe trocar a hora de tirar de um peito e colocar no outro? Quanto tempo esse bebê pode amamentar num seio e depois ele passar para o outro? Essa escolha é totalmente do bebê. Então, o que a gente sempre orienta a mãe? Que ela precisa ofertar as duas mamas. Então, Certo. o bebê, ele pegou aquele seio, ele mamou, e a mãe percebeu que ele ainda está procurando, ela pode ofertar o outro peito. Mas, se o bebê ficou satisfeito naquela mama, a orientação é que no próximo horário ela oferte a outra mama. Entendi. E tem como facilitar essa amamentação no posicionamento da mulher, onde ela pode amamentar, num ambiente tranquilo? Quais são as orientações em relação a isso? A mãe precisa, primeiramente, estar tranquila, ela precisa de uma rede de apoio que lhe traga confiança, que preste um auxílio positivo para aquela mãe, um ambiente com mais silêncio, seja ali no quarto, na sala, onde ela se sentir à vontade, não tem um lugar específico, mas que ela esteja tranquila e pronta ali para amamentar seu bebê, sem receber muitos palpites negativos, né? Então ela precisa ali de pessoas que sejam positivas nesse momento. Certo. E aqui em Votuporanga a gente tem alguns encontros de gestantes, de grávidas, né? Como é que funciona? Como é que as mulheres podem fazer para participar? Bom, aqui em Votuporanga a Santa Casa promove a visita à maternidade, ela acontece no último final de semana, na última semana do mês, né, de quinta e sexta-feira. Então as mães podem estar procurando a unidade básica e solicitando o dia que essa visita está agendada para ela estar conhecendo. E a gente também promove o encontro de famílias grávidas, inclusive a gente vai ter o nosso próximo, dia 22/8 agora,
onde a gente aborda diversos temas, como aleitamento, trabalho de parto. Então, é bem bacana e vale a pena participar. E as principais orientações são essas, né? A questão do parto, do aleitamento, né? O que Isso. mais que vocês... Envolve toda a família, né? O que é muito importante, né? Isso, a gente tenta abordar a família completa para falar desse momento aí que é tão especial. Tudo relacionado à maternidade, a gente acaba, cada encontro, com um tema aí diferente. Certo. Porque a gente sabe que o aleitamento é um papel da mãe, mas ela precisa desse auxílio ao redor, né? Para conseguir desempenhar essa função de uma forma leve, tranquila e sem pressão, né? Isso, exatamente. A mãe precisa desse suporte, seja do parceiro, seja da sua própria mãe, seja de uma amiga, mas ela precisa desse incentivo, ela precisa desse auxílio, que nem sempre é necessário ser de um profissional da saúde. Às vezes alguém da família consegue ali auxiliar. Mas no caso da mãe, ela está sentindo a dificuldade, a gente sempre reforça a importância de procurar um profissional. Certo. A senhora acha que o uso de chupeta e de mamadeira pode também atrapalhar a amamentação? Sim, atrapalha e bastante, principalmente esses bebês que têm a dificuldade. Porque o que acontece? O bebê, quando ele está sugando o peito, ele faz um reflexo de sucção. E quando ele está com uma chupeta, é outro reflexo. Então, o bebê acaba trocando essa forma de sugar e acaba confundindo esses tipos de bico, né? O bico Certo. da chupeta e o bico do seio materno. Então, é onde atrapalha. Então, a gente não Entendi. orienta a chupeta. Tá joia. Pessoal, infelizmente nosso programa tá ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada pelas suas orientações, Gessimária. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, tá? E eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa, para essas futuras mamães, sobre como tratar esse assunto de forma leve. Oriento a todas as mães da extrema importância do aleitamento, até porque o aleitamento você não está somente ofertando esse alimento para o bebê, você está ofertando saúde também. Então, tenha paciência, tenha persistência, confiança que você vai conseguir. É isso. Pessoal, o Viver Bem de hoje tá ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!